Oi, então, eu vim aqui comentar a leitura do quinto volume das Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse livro foi publicado em 1952, ele inicialmente foi o terceiro volume da série, né, como eu expliquei anteriormente em outros vídeos, os livros foram sendo publicados a partir de 1950, e eles não foram publicados nessa ordem que hoje em dia eles são numerados. Esse aqui é o volume 5, né, A Viagem do Peregrino da Alvorada, porque eles colocaram os livros em uma ordem de sucessão temporal dentro da história, né? Não, eles não seguiram a ordem de publicação dos livros para fazer um sentido cronológico dentro da narrativa. E aí o primeiro seria o Leão, o Guarda-Roupa, a Feiticeira, o segundo seria o Príncipe Cáspia, o terceiro, a Viagem do Peregrino da Alvorada. E tem um sentido, né? Já que as histórias, de fato, essas três citadas são sequenciais. O Sobrinho do Mago é uma história que é anterior à primeira história, né? A do Leão, da Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ela explica a origem do Guarda-Roupa. Enfim, depois organizaram e botaram nessa sequência lógica em relação ao tempo dentro da narrativa. E aí a gente tem aqui a Viagem do Peregrino da Alvorada, que se passa dentro do universo de Nárnia 3 anos depois das aventuras que os reis, né, a Susana, o Pedro, a Lúcia e o Edmundo vivenciaram, né, junto com o Caspian, que foi quando eles conheceram o Caspian. Contudo, no mundo real, só se passou um ano. Então é isso, né? Assim, o tempo que passa dentro de Nárnia, ele é diferente do tempo que se passa no mundo real, né? No mundo fora de Nárnia. E a Lúcia, se eu não me engano, é ela quem explica nesse volume aqui. Ela explica que não tem como prever quanto tempo vai se passar em Nárnia enquanto as coisas estão acontecendo no mundo real. Então, depois da aventura, os jovens reis voltam para o mundo real, né? Eu chamo de mundo real aquele que não é o mundo de Nárnia, tá? Quando eles voltam para a Inglaterra. E aí se passa um ano. O Pedro e a Susana, eles não vão mais poder voltar, né, para o universo de Nárnia. A gente fica sabendo disso no volume passado, no Príncipe Cáspio, porque eles já estão velhos demais. E aí eles precisam se conectar com o mundo deles. E só quem poderia voltar futuramente seria o Edmundo e a Lúcia, que são os mais novos. Bom, e é isso que vai acontecer. O Pedro, nesse novo livro, ele vai estudar com aquele senhor que era o dono da casa lá do feiticeiro, do feiticeiro guarda-roupa e o leão feiticeiro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Eu acho que é esse o título, eu sempre me confundo. Mas enfim, o velho dono dessa casa é quem vai virar professor do Pedro, embora ele tenha perdido a casa por conta da guerra e agora ele está ali numa cabana mais simples. Mas enfim, ele vira professor do Pedro que vai estudar para um grande exame, né? Que a gente supõe que seja para entrar para a universidade. E os pais dos meninos, eles vão para os Estados Unidos, né? E quem vai acompanhar eles é a Susana. Ela não é muito dedicada aos estudos, enfim, ela é considerada a mais bonita da família e ela é levada para lá para se educar, enfim, e quem sabe conseguir um casamento ou alguma coisa do tipo. E aí ela vai para os Estados Unidos, Pedro vai estudar, e aí Lúcia e o Edmundo vão ficar sob os cuidados de uns tios. E eles têm um primo chamado Eustáquio, que é um menino super chato, que aporrinha eles bastante, assim, a estadia deles na casa desses tios. É bem complexo, é bem complicada, é bem conturbada por conta desse primo Eustáquio, e eles não se dão bem de jeito nenhum. Até que um portal se abre entre o universo lá na casa do Eustáquio e o mundo de Nárnia. Tem um quadro lá que tem uma pintura de um navio que lembra um navio de Nárnia. E aí, quando eles estão brigando, né, o Edmundo com o Eustáquio, eles estão discutindo e tudo. E aí esse quadro começa a ganhar vida e o navio parece que está vindo em direção ao quadro e ele de fato começa a se mover em direção ao quarto dos meninos, né, navegando no mar. E a água transborda do quadro e inunda o quarto e eles são transportados para um mar, né, no universo de Nárnia. E aí lá eles são resgatados por esse navio que eles visualizavam a figura, né? E quem comandava o navio, na verdade, era o príncipe Cáspia, que agora era rei. E aí o que acontece? Eles sobem no navio e aí, enfim, matam a saudade do Caspian e tudo mais. E eles ficam sabendo que quando o tio do Caspian estava governando, né? Ele mandou 7 fidalgos embora, né? Assim, com medo da represália desses fidalgos que podiam se opor ao reinado deles, pois eles eram fiéis
ao Caspian IX, que era o pai de Caspian, né? Que esse Caspian jovem da nossa história é o Caspian X. E aí o Caspian IX, ele era bem amado e tinha esses fidalgos que eram leais a ele. Então o tio manda esses fidalgos embora quando ele está governando, e aí o Caspian se sente responsável por resgatar esses fidalgos que ninguém ouviu mais falar depois que eles foram embora. Então a aventura se passa em torno de o Caspian trazer de volta esses fidalgos, né? E aí ele vai viver grandes aventuras junto com o Hip Chip, que é aquele ratinho que fala e que tem um tamanho maior do que o normal dos ratos, enfim. Eles vão em busca de aventura enquanto vão buscar esses fidalgos. E aí o que vai acontecer? Aqui no livro, a gente tem uma história que parece mais extensa do que as outras. O livro é um pouquinho maior, esse livro tem 231 páginas, mas a sensação que dá é de que a história ela vai ganhando proporções grandes, assim, porque as coisas vão acontecendo e parece que não tem exatamente... como é que eu posso explicar? Assim, um destino final. É como se eles pudessem buscar esses fidalgos de forma indefinida. E aí, o filme, e aí eu vou comentar agora um pouco o filme A Viagem do Peregrino da Alvorada, que é o terceiro filme, né, dos filmes produzidos pela Disney. Aqui o que a gente vai ter é que existe um fio condutor da história, que seria, existe um lugar final onde eles devem chegar para solucionar a grande trama da história. Várias coisas são modificadas aqui no filme, assim, várias coisas são... E assim, embora não seja muito fiel ao livro nesse sentido, eu entendo que algumas adaptações foram necessárias, como por exemplo a coisa da fumaça verde, que não existe aqui nesse livro, mas a fumaça verde ela permeia o filme todo, porque no fim das contas eles precisam chegar numa terra desconhecida lá, uma terra que é meio sombria e tudo mais. Isso aparece aqui no livro, né, no final, mas eles chegam lá por acaso. E aqui no filme eles precisam chegar até lá para resgatar um povo que estava sendo traficado, vendido como escravo, e eles sumiam dentro de uma fumaça verde, e aí o destino final deles seria chegar nessa terra sombria, e lá ele libertar essas pessoas, né? Inclusive uma personagem que é uma criança que fica amiga da Lúcia, não existe no livro e ela aparece aqui no filme, né? Ela vai virar ela é filha de um dos caras que vira um dos caras lá do navio, enfim, e é isso. Então, no filme existe esse fio condutor, chegar até esse lugar. E aqui no livro isso acontece por acaso. O Eustáquio vai virar um dragão nessa história, e isso é interessante, ele, por conta da ganância dele em cima do ouro do dragão, ele vai virar dragão, vai sofrer, e é isso que vai promover a mudança dele, né? De uma pessoa chata, insuportável, para uma pessoa legal e que é merecedora ali de conhecer a Terra de Nárnia. Então, há essa mudança no personagem que é bastante significativa, que é promovida pelos percalços que ele enfrenta sendo um dragão. Ele é bem simbólico nesse sentido, né? Ele vira um dragão, uma besta, um monstro. E aí, quando ele se vê nesse lugar, ele finalmente consegue produzir uma mudança autêntica no comportamento dele, que torna ele mais sociável. O Aslan vai aparecer aqui na história, e assim, menos do que nas outras histórias, mas vai aparecer, ele obviamente tem um papel de destaque. Referências bíblicas aparecem aqui mais uma vez, ele aparece em forma de cordeiro no final da história, e o que é muito chocante, no final da história, a Lúcia e o Edmundo não vão mais voltar para Nárnia, isso é dito para eles. A Lúcia ainda pergunta se o Eustáquio vai voltar, mas o Aslan não responde. No filme fica mais certo de que o Eustáquio voltaria, porque o Aslan diz: Nárnia pode voltar a precisar de você. E aqui no livro o que o Aslan diz para a Lúcia é que ela não precisa ficar em busca de saber as coisas do futuro, ou das coisas relacionadas ali a Nárnia, tipo, como quem diz assim: Lúcia, viva a sua realidade, desde que as coisas que tem que acontecer vão acontecer ou não. E aí, nesse sentido, o Aslan devolve eles, mas diz que eles ainda vão se encontrar, né? Os meninos com Aslan. Que Aslan também habita o mundo, né, deles, mas é conhecido por outro nome, e que eles foram para Nárnia para poder conhecer melhor Aslan e reconhecê-lo no mundo deles. E ainda uma última coisa que é interessante aqui é que eles falam muito sobre o país de Aslan, né? Que aqui no filme também existe essa busca pelo país de Aslan, mas que o Caspian fica muito tentado aí. Mas, na verdade, aqui no livro, uma pessoa só deve ir ficar lá para desfazer um feitiço que foi colocado sobre alguns dos fidalgos que entraram em disputa, e aí foram adormecidos por um encanto que só se desfaria se uma pessoa fosse deixada no país de Aslan, né, como um sacrifício, mas que, na verdade, para essa pessoa seria assim, um grande prazer conhecer o país de Aslan.
E Hip-Chip é o personagem que é a personagem que vai ser sacrificada nesse sentido. Mas na verdade é o que ele busca o tempo todo, é ter o prazer, é ter o merecimento de conhecer o país de Aslan. E aí a gente se despede também desse personagem super carismático, que no filme vai ajudar bastante Eustáquio, né, como dragão. Aqui também é uma aproximação deles, que é bem bonitinha. E é isso, o vídeo ficou um pouco longo, então eu tentei resumir ao máximo as coisas que acontecem nessa história, porque realmente acontece muita coisa e muito mais coisas do que nos livros anteriores. E como eu disse, parece que o livro talvez seja infinito, porque a gente não sabe se ele vai dar conta de achar os fidalgos, mas acaba que eles conseguem dar conta dos 7 fidalgos. Alguns não vão mais estar vivos, alguns vão estar mortos, alguns vão estar adormecidos, mas ele encontra todos e tem um desfecho para a história, né? A gente fica sabendo que o Caspian, na verdade, vai casar, ter filhos, netos, e que ele foi um rei muito próspero. Então é isso, vamos ver como é que se desenrolam isso. Só faltam mais 2 livros, né? Então em 2 meses a gente acaba a leitura dos 7 livros, que a gente tem lido um por mês, né? Nessa ediçãozinha individual. E é isso, até o próximo vídeo.